Olá, queridos irmãos de jornada terrena, que a luz e a paz do Senhor Jesus faça parte em mais um momento aqui em nosso canal, o estudo de O Livro dos Espíritos, esse grande manual aqui que nós temos como uma base muito sólida para a doutrina espírita, não é mesmo? Então hoje nós retomaremos o nosso estudo aí na pergunta 68, a vida e a morte, não é isso? Pergunta 68. Vamos pedir a assistência dos bons espíritos, que o Senhor Jesus nos permita entendimento a respeito do assunto, que nós possamos, da melhor forma possível, de acordo com o nosso pequenino entendimento, estudarmos juntos aqui para a elucidação de mais um assunto, mais um tema ligado à doutrina espírita. Que o Senhor nos ampare, nos assista, graças a Deus. É isso aí, queridos irmãos. É um prazer muito grande nós estudarmos o Livro dos Espíritos, não é? Aqui por esse recurso maravilhoso, a internet. Então vamos lá. Mais um tema aqui. A vida e a morte. Pergunta número 68. Vamos lá. Kardec pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? E a resposta dos espíritos: esgotamento dos órgãos. Claro que os órgãos se esgotaram, entraram em colapso, e aí vem a morte dos órgãos físicos, do organismo físico, não é isso? Do corpo. Aí tem uma subpergunta aqui, 68A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Ou seja, a gente pode comparar a morte de um ser vivo a uma máquina desorganizada que pifa, que para de funcionar? E a resposta dos espíritos: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então a gente sabe que se por algum motivo os nossos órgãos entram em colapso, ou seja, eles começam a caminhar para a morte, cessa toda a vida. Isso é fato, não é? É uma questão de tempo. Então pode-se comparar um ser vivo com uma máquina, entre aspas, não é? Como a gente vai ver mais à frente aqui. A máquina ela só funciona por uma questão elétrica, magnética. E nós, seres vivos, todos os seres vivos, não é? Nós temos a união do princípio inteligente, que é a alma ou o espírito, ligado ao corpo físico, que absorvendo o fluido vital, que nós já vimos aqui, que é uma energia que gera a vida, não é? Mas se os órgãos entram em colapso, automaticamente essa vida em algum momento cessa, ela para, tá ok? Então vamos lá. Pergunta 69. Por que é que uma lesão no coração mais depressa causa a morte do que a de outros órgãos? Ou seja, por que uma lesão no coração mais rapidamente a pessoa morre, ou o animal, do que em outros órgãos, muitas vezes? E a resposta dos espíritos: o coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Qual é a função do nosso coração? É bombear o sangue, que leva oxigênio, que leva nutrientes, não é? Que recolhe o gás carbônico, ali os gases tóxicos, faz essa troca das nossas células. Se essa máquina para, automaticamente todo o organismo entra em colapso. Então é muito mais rápido a pessoa desencarnar muitas vezes e morrer por uma lesão no coração do que de repente num rins. Porque tem outro rins para funcionar, não é? E às vezes só por uma infecção muito, muito pesada ali, pode gerar uma infecção generalizada, isso vai levar alguns dias ou algumas horas. E no coração não, essa máquina ela parou, compromete todo o sistema. O oxigênio não chega nas células, no cérebro, não é?
e a pessoa entra em falência. Ela morre muito mais rápido, certamente, do que uma lesão em um outro órgão, tá ok? Kardec pergunta isso porque algumas pessoas haviam uma crença de que o espírito pode estar mais localizado no coração, que o coração é um órgão do sentimento, enfim. Então ele coloca essas perguntas para ver que nada mais é do que uma peça da máquina, né? Como um todo, que é o corpo. E essa peça fundamental que movimenta, que faz essa circulação sanguínea, alimentando, trocando gases, oxigenando, não é isso? Se ela pifa, tudo se compromete muito rapidamente. Então é isso. Vamos lá. Pergunta 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria é nosso corpo físico. O que acontece com ela quando a gente morre? E o princípio vital? O que é o princípio vital? É a vida, não é? Que gerou essa vida que a gente tem. É o fluido vital que os seres absorvem, que gera a vida. Então o corpo, a gente sabe que ele vai se degradar, ele vai se decompor, vai dar origem a outros corpos, não é isso? Esses elementos eles vão virar minerais, vão virar gases e serão absorvidos por outros animais, por outras plantas, não é isso? E esse princípio vital, o que acontece com ele? Essa vida. Então a gente vai ler aqui. Vamos lá. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Lembra dos nossos estudos anteriores? Se você está chegando agora, tem desde a pergunta número 1 até essa aqui, 68, aqui no Livro dos Espíritos, na nossa playlist aí, tá? Então, nos nossos estudos anteriores, semana passada, a gente falou sobre o que? O princípio vital, que gera vida. Então, esse fluido vital que existe no universo, que é uma ramificação do fluido cósmico universal, que é a matéria primária ou primeira do Criador, de Deus, não é? Que vai se transformando em tudo, inclusive no fluido vital, que é uma transformação desse fluido primário. Então, esse fluido vital é absorvido pelos seres vivos, que gera vida. Quando os órgãos entram em colapso e essa vida começa a se extinguir orgânica, o que acontece com esse princípio vital? Ele retoma, ele retorna a esse todo, a essa energia que está em toda parte, não é? E o corpo físico se decompõe, dando origem a novos corpos, que a gente aprende aí na escola. A escola só dá a parte física, material. Os seres vivos se decompõem para gerar novos corpos. E a vida que existia aqui, ela volta para esse fluido vital, não é isso? Para ser absorvido por outros organismos. E o espírito se desprende, não é isso? Então, essa união de espírito, matéria e fluido vital gera isso aqui, ó. A tua vida, a minha vida. Esse momento que a gente está vivendo aqui. Eu desencarnando, o corpo começa a desintegrar em poucas horas, vai dar origem a novos corpos. Meu espírito, eu, Carlinhos, sairei do corpo, seguirei meu caminho, e a vida que me anima aqui, esse fluido vital, ele voltará ao todo, a esse fluido vital que existe no universo, ok? Então essa é a questão que está explicada aqui. E aí tem um comentário de Kardec aqui, muito interessante. Vamos lá. Como sempre, não é, meus irmãos? Kardec é fantástico nos seus comentários. Comentário do Kardec aqui. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres. É aquilo, o corpo se decompõe para dar origem a novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e o assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Ou seja, os organismos absorvem esse fluido vital e quando deixa de existir,
ele libera o que sobrou para se reunir com esse todo que existe aí no espaço, no universo, não é isso? Que outros organismos absorverão por sua parte, para continuar a vida. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, tá vendo? Os órgãos se impregnam desse fluido vital, dessa energia. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, e normaliza as funções normalmente perturbadas. Ou seja, esse fluido, ele é absorvido pelo organismo e ele coloca em comunicação todos os órgãos. E é aí que quando a gente tem um problema em algum órgão, reflete no todo o organismo, não é? Ele trabalha para reparar aquilo ali, tá? Então a gente vai vendo aí a complexidade que é o nosso organismo físico, não é? E normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Ou seja, se o meu corpo já está muito danificado por um problema de saúde, pela idade ou por um acidente gravíssimo, não é? Um acidente que lesou órgãos principais, esses órgãos eles não correspondem mais à atividade que precisaria para manter todo esse sistema em equilíbrio. Aí gera a morte. Isso é a morte do organismo físico, material, porque a alma ou o espírito sai ilesa desse processo, não é isso? Como a gente tem estudado aí, tá? Então vamos lá. Aqui ele está tratando da questão física, material, o corpo, tá ok? Então essa morte nós entendemos pelo colapso do corpo, jamais do espírito ou da alma que já se desprendeu ou está se desprendendo, tá ok? Isso aí. Vamos lá. Mais ou menos necessariamente os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento deles cessa, desarrangem. Cessa com o movimento da máquina, cujas peças principais se desarrangem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Ou seja, ele comparou aqui como um relógio. Se ele é danificado as suas peças, as suas engrenagens, ele não consegue funcionar, não é? A mesma coisa é o corpo físico. No aparelho elétrico, temos a imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade, em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Esse fluido aí seria a energia elétrica, tá? Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Então, nosso corpo é mais ou menos como um aparelho elétrico, como Kardec coloca aqui, não é? A eletricidade lá da tomada, a eletricidade do fluido elétrico, faz movimentar aquele aparelho. O nosso corpo é o fluido vital, que nós absorvemos e o trabalho do organismo físico potencializa isso, vai equilibrando. Deu pane no corpo, nos órgãos, esse fluido ele vai cessando e nós não conseguimos captá-lo novamente. Daí vem a morte do corpo físico. Então Kardec compara aí um organismo físico com uma máquina
que ligou o fluido elétrico, ela trabalha. Se tiver problema em alguma peça, não tem como trabalhar, mesmo com o fluido. Assim é o nosso corpo. Quando os órgãos entram em colapso por algum motivo e não tem como manipular esse fluido vital, corresponder ao organismo, gera a morte do corpo físico, ok? Cessando a vida. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante. Quem quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros a possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Então ele fala aqui que esse fluido vital, ele diferencia de cada espécie. Ou seja, o fluido vital nosso não é o mesmo de um cão, de um cavalo, de um golfinho, de uma formiga, não é? De uma árvore. Cada espécie, cada gênero, ele possui o seu fluido vital de acordo com aquela espécie. E isso varia de indivíduo para indivíduo. Por isso que alguns têm uma vida mais ativa, digamos, abundante, outros uma vida mais sutil, mais tenaz, não é? Só mesmo para manter o organismo funcionando. E a gente observa isso no nosso dia a dia. Pelo menos eu percebo, não sei se é um fator mediúnico, mas eu percebo em algumas pessoas uma energia abundante, alguma coisa que flui. E outras a gente percebe que há até uma carência, não é? E por isso, terminar aqui para a gente fazer um comentário no final. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada, pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Ou seja, esse fluido ele vai se esgotando. Se a pessoa está com um problema, uma deficiência de alguma forma orgânica, ela vai perdendo fluido. É por isso que muito paciente morre à noite. Por quê? Porque ele já está em declínio, já está com uma quantidade baixa de fluido vital ali nos órgãos, pela deficiência dos órgãos, e nós sabemos que a luz solar potencializa o fluido vital, aumenta, à noite diminui. Então, quando há uma diminuição na atmosfera, no planeta, à noite, no nosso hemisfério, do fluido vital, aquele organismo que já está fraco, ele acaba partindo, ele acaba entrando em colapso definitivamente. Por isso que muitas pessoas e muitos animais morrem durante a noite, quando estão com problema, não é? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Olha o passe aí. O que é o passe na casa espírita ou fora da casa espírita? O que é a prece quando a gente ora por alguém? A gente emite fluido mentalmente, uma carga energética para aquela pessoa. E os espíritos potencializam isso. Seja ela católico, espírita, ateu, não tem problema. Porque a nossa intenção foi emitir energias salutares, positivas, boas, e nós assim fazemos. Da mesma forma, quando a gente pensa com raiva para alguém, nós emitimos uma carga energética ruim, deletéria. Veja a importância do pensamento, não é? Então o passe, a oração, é a transmissão energética. Eu transmito parte do meu fluido vital para aquela pessoa que eu estou pensando. Viu? Viu que coisa legal? Então vamos lá. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha em menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. O que acontece, queridos irmãos? Daí a importância de nós frequentarmos o centro espírita, a nossa igreja, não é? Nosso templo religioso. Nós, aqui da Terra, ainda precisamos dessa interação, desse convívio. Por quê? Porque ali é um local saturado de energia positiva. As pessoas que estão ali, os espíritos, estão ali para o trabalho de reposição energética, não é? E muitas vezes a gente passa meses, semanas, meses sem procurar a nossa igreja,
a nossa casa espírita, envolvido em um mundo de problemas, envolvido em muitos problemas de amigos, de parentes, e vai pesando, não é? Por isso que Jesus disse, quando estiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. É exatamente isso. Igreja é agregar, é reunir. Então, uma reunião, seja na casa espírita, na igreja, na praça, na escola, uma reunião ou em casa, o culto do evangelho no lar, não é? Quando nós reunimos para orar, os espíritos que ali estão, eles potencializam essa carga vital nossa, refazem as nossas energias, retiram muitas vezes aquele peso, aquelas energias deletérias, pesadas, e repõem energia salutar. Daí é o passe na casa espírita. Nada mais é que isso. Quando nós nos colocamos ali na posição, mentalizando coisa boa, positiva, uma luz em cima daquele irmão, tudo de bom para ele, os espíritos que realizam essa transfusão energética, eles recolhem certas energias deletérias dos nossos centros de força, ativam eles com energias salutares. Já teve várias oportunidades que eu, pelo cansaço do trabalho, e tinha compromisso no centro espírita à noite, não é? E bate aquele cansaço na hora. Nossa, hoje eu estou tão cansado, tenho que fazer a exposição lá no centro, tenho que ir lá, vou realizar o passe, que Deus me ajude. E aí a gente vai, e quantas vezes, já aconteceu comigo inúmeras vezes, eu chego cansado e saio disposto. Estou cansado, mas aquele sentimento de peso, não é? de cansaço, ele vai embora. E eu saio dali muitas vezes renovado, alegre, feliz. Por quê? Porque há essa transfusão energética, como está aqui. A transfusão ela é feita de um indivíduo para o outro. Não é só o passe, não. Quando a gente está ali na igreja sentadinho, na casa espírita, no evangelho, no culto no lar, na oração em família, em casa ou só, os espíritos estão ali trabalhando, refazendo essa carga energética nossa, nos auxiliando. Daí a importância da oração, da prece, da frequência à tua igreja, à tua casa espírita. É muito importante. Nós, aqui da Terra, ainda precisamos desse contato. Não precisaremos daqui a algum tempo, certamente não. Mas no momento atual, nós ainda precisamos disso. Presta atenção como a gente fica afastado do centro espírita, da nossa igreja, do nosso templo budista, umbandista. Presta atenção como você fica. Mais tenso, mais irritado, mais para baixo, não é? Mais desanimado. E quando você está frequentando? Escutando uma prece, uma canção, um estudo. Você não fica com ânimo, um sentimento de que tudo vai dar certo. É exatamente isso, essa troca energética. Até comentando com uma companheira há poucos dias sobre o passe. Eu falei, olha só, o passe é transfusão de energia. Muitas vezes eu posso estar até meio para baixo no momento de aplicar o passe em alguém, e aquela pessoa que está ali recebendo, ela pode estar muito bem, fisicamente, mentalmente, e ela refaz as minhas energias, tá? Então tem isso. É como uma pilha. Se essa pilha está carregada e essa aqui está pouquinha, quando a gente liga um cabo aqui, o que acontece? Essa fornece energia para essa, independente da posição, tá? Ah, essa aqui tem que dar energia para essa, mas se essa está com menos que essa vai absorver energia dessa. É a mesma coisa, o passe nada mais é que uma ligação fluídica do médium, que tem a vitalidade, a vida, que fornece parte desse fluido para que os espíritos combinem com os fluidos espirituais e realizem trabalhos na casa espírita ou fora dela, através da prece. Da mesma forma acontece, ok? Então, esse é o nosso tema de hoje, a vida e a morte. Lembrando que trata aqui da vida física, orgânica, isso aqui. O nosso corpo, que é esse veículo muito abençoado, que nos possibilita a existência, nos possibilita esse momento aqui do estudo. É o veículo para que eu, Carlinhos, que sou o espírito imortal, e os senhores e senhoras, todos nós possamos estar vivos. Aproveita,
dê graças todos os dias pela oportunidade da vida. Tem dificuldade, está com problema de saúde, faz parte do caminho. Busca ajuda, atendimento fraterno, busca o médico, o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, a conversa com um amigo, seja o que for. Busque as terapias físicas, espirituais, médicas, tudo que tiver ao seu alcance. Mas lembre-se de que a felicidade não mora lá fora, a felicidade está dentro de nós. Não há caminhos para a felicidade. A felicidade é o caminho. Então, tenha alegria, tenha satisfação de estar vivo, de ter momentos maravilhosos. E as dificuldades da vida, eu também as tenho. Todos nós temos. Kardec teve, Jesus foi para a cruz, não é, meus irmãos? Quantas vezes eu atraso os vídeos aqui é por problemas. Não é porque eu quero, não é? Mas fazem parte da vida. Então é isso. Um dia de paz e luz a todos. Estudemos a doutrina espírita, vale muito a pena. Muita paz, graças a Deus.